Graças e paz, galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao FASP Channel. E hoje eu tenho uma visita muito importante, que é a nutricionista Márcia Godoy. Pode se apresentar. Bom, prazer conhecer vocês. O Felipe entrou em contato e eu nem acreditei que ele entrou em contato, então acho que algumas coisas vêm mesmo sem a gente esperar e são as melhores coisas da vida. É um tema muito diferente assim do que a gente está acostumado. A gente está tão acostumado a falar do emagrecimento, hipertrofia. Então é um tema interessante que vai ser muito legal falar. Meu nome é Márcia Godoy, eu sou nutricionista há 7 anos, trabalho com consultório clínico esportivo e com patologias direcionadas. Meu público é principalmente aí o emagrecimento e a qualidade de vida. Eu trabalho muito em cima do que você pode fazer para melhorar o geral, a qualidade de vida de forma geral, usando a alimentação para isso, que eu acho que é o importante para a gente tentar mudar alguma coisa no corpo. E galera, qual que é o objetivo desse vídeo? Eu tava conversando com a Márcia antes da gente começar o vídeo. O objetivo desse vídeo é basicamente a gente passar a visão para o cristão, como que ele deve cuidar do corpo dele, principalmente agora durante a pandemia, que o pessoal tá largando de mão a questão do cuidado com a alimentação, cuidado com o corpo e etc. E para começar, eu sempre gosto de colocar um versículo, uma passagem da Bíblia. Eu vou colocar aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, galera, fala assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem um pensamento, galera, de que o cristão ele deve cuidar somente ou do espírito ou da alma, e muitas vezes a gente acaba esquecendo do corpo, que Deus mesmo fala que é o templo, que é a habitação do Espírito Santo. E Márcia, pra gente começar a sessão de perguntas aqui pra você, a primeira pergunta que eu quero fazer é: estar bem consigo mesmo é sinônimo de saúde? Boa pergunta, Felipe. Primeiro a gente precisa entender o que é saúde, né? Porque saúde todo mundo fala, às vezes a pergunta aqui no consultório é: o que você está buscando? Eu estou buscando saúde. Mas essa definição de saúde dentro da Organização Mundial da Saúde, né, que é o órgão que nos direciona aí para bastante coisa, ela é muito ampla. E ela inclui o corpo, a mente e o social. O social é a religião, né? O corpo é o que a gente está fazendo com relação à alimentação, e a mente é o conjunto de tudo isso, são as nossas emoções e como a gente lida com tudo isso. Então, estar bem consigo mesmo é sim um sinônimo de saúde, é algo que vai fazer com que você viva uma vida mais saudável, porque você cuida não de um aspecto único, né? Então, durante a pandemia, o que aconteceu? A gente esqueceu que o corpo é uma máquina completa e que a gente precisa cuidar dele de dentro para fora e de fora para dentro. E acabou deixando de lado a alimentação. Isso acontece porque o corpo entra em zona de fuga. Então, a gente está numa zona desconhecida, numa forma de, não sabe o que vai ser o amanhã, né? E às vezes, por ter pouca fé, você não sabe o que vai ser o amanhã também. Acho que vai entrar em algum momento nesse ponto. E aí o corpo ele fica tentando, através dos alimentos mais confortantes, dos alimentos de conforto, que vão trazer mais gordura e mais açúcar, buscar isso. Só que o que aconteceu? A gente perdeu a questão da saúde. Então, estar bem consigo mesmo é tentar entender todos os aspectos relacionados à mente, ao corpo e ao social, para gerar essa saúde completa, né? Que é a saúde holística que a gente fala. O todo para gerar o bem-estar geral. Até mesmo a Bíblia fala isso. Ela fala: a mão não pode ser pé, o pé não pode ser mão, o pé não pode ser cabeça, a cabeça não pode ser pé. Ou seja, todas as partes têm a sua função única, assim como uma máquina tem cada parte com a sua função única, mas todas funcionam em conjunto. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: qual a importância da saúde física nas relações do ser humano? Outra pergunta perfeita. Aliás, essas perguntas elas se encaixam muito bem, né? Então, quando a gente está falando da pandemia, por exemplo, acho que é importante falar de pandemia porque ela não acabou. Ela ainda existe, ela está acontecendo, e é importante criar essa relação de saúde, de pensar na pandemia também de uma forma diferente, né? Não só como algo que vai destruir tudo, é algo que você pode também construir alguma coisa boa dentro de você através dela.
Quando a gente pensa na questão saúde, né, ela vai muito além disso. E se você está bem consigo mesmo, você está bem com o outro. Então você vai cuidar melhor do outro, você vai ter uma condição hormonal. Saúde é uma relação muito hormonal. Então, pensando que às vezes eu estou muito estressado, eu estou muito ansioso, isso descarrega uma carga hormonal tão grande dentro do meu corpo que eu acabo descontando uma raiva no outro. Às vezes eu nem quero ser tão grosso, mas eu acabo sendo grosso no meu palavreado, no meu tom de voz. Com relação à alimentação, linkando com a alimentação, essa relação de cuidar da alimentação é cuidar do outro. Porque quando você cozinha, eu falo muito da questão cozinhar. Então, quando você cozinha, quando você vai para a cozinha cozinhar aquele alimento, preparar aquela comida e você coloca amor, você vai oferecer para alguém. E essa relação também é uma relação de saúde. E aí entra na pergunta anterior, é uma relação de saúde emocional, né? De você cuidar da sua família através do alimento que você escolhe para colocar na mesa. E essa relação ela é tão importante, que ela está muito ligada com o emagrecimento, por exemplo. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto emagrecer e eu não consigo. E a primeira relação que ela perdeu foi a relação dela com a cozinha. E aí, consequentemente, ela perdeu a relação dela com o outro. E aí ela vai descontar no outro, porque ela vai falar assim, eu engordei durante a pandemia, porque na minha casa todo mundo comia besteira. E aí eu não tinha como, né? Eu acabei seguindo ali a alimentação de todo mundo que estava junto comigo. Mas será que se eu tivesse mudado essa minha relação com a cozinha, buscado sentir o sabor do alimento, cozinhar, sentir o cheiro, eu não teria mudado também a relação do outro com a comida? Então nós somos exemplo. A gente pode mudar essa relação. E essa relação de saúde, ela vem disso. Se eu estou saudável, eu consigo olhar para o outro de uma forma diferente, de uma forma mais carinhosa e mais amorosa, porque eu vou ter bons hormônios ali dentro de mim, fazendo todos os papéis principais que eles têm em função, né? Que eles têm função dentro da gente. Mas eu amo doce, mas eu amo bebida alcoólica, por exemplo, alguma coisa relacionada a isso. Mas será que é a única válvula de escape que pode me liberar serotonina? Não. O exercício físico libera serotonina na mesma intensidade que um copo de cerveja ou que um chocolate em excesso, por exemplo, só que você está, através do exercício e da alimentação, gerando saúde. E o excesso alimentar com relação à bebida alcoólica ou açúcar em excesso, uma gordura saturada, você está gerando a doença. E um corpo doente vai gerar uma sociedade doente, e aí vai virar um redemoinho que a gente perde o controle. Então, quando eu estou bem, que eu estou feliz, eu tenho mais serotonina, por exemplo. Mais serotonina é mais felicidade. Eu consigo ter uma relação de mais amor com o outro. Quando eu estou triste ou quando eu não estou cuidando da minha alimentação, eu vou ter mais cortisol presente. E o cortisol é um hormônio que ele não é tão ruim, mas em excesso, sim, ele vai ser ruim. Então, a gente tem descargas hormonais importantes que vêm através da nossa relação com a comida, né? Inclusive, a Bíblia ela fala muito sobre isso, né? Que pra gente amar o próximo, ou seja, pra gente ter uma relação boa com o ser humano, primeiro a gente precisa se amar. Que é amar o próximo como a ti mesmo. E, logicamente, se a gente não tem amor a nós mesmos, se a gente não busca a nossa própria saúde, o que a gente vai conseguir fazer pelo próximo, né? Se nós não conseguimos fazer por nós mesmos. E segundo os estudos de Matthew Feinstein, lá nos Estados Unidos, 2.433 pessoas entrevistadas de 20 a 32 anos, dessas, 32% que frequentavam as igrejas eram obesas até na meia-idade. 22% das que não frequentavam, eles se tornavam obesos. Ou seja, mais ou menos dizendo assim, as pessoas que estavam frequentando a igreja, elas se tornavam obesas mais do que as pessoas que não estavam frequentando. O comodismo religioso pode desencadear um relaxo com a saúde, ou seja, nessa questão da pessoa achar que ela pode estar com o espírito bem, a alma bem, ela não precisa cuidar do corpo. O que isso influencia na vida da pessoa? Nossa, mais uma pergunta que acho que toca lá dentro do coração e é uma pergunta difícil de responder, viu? Mas acho que o comodismo, ele vem de você colocar tudo na mão de alguém, né? Seja na religião ou seja numa relação em comum com a outra pessoa. Então você acredita que por ter fé você não vai ficar doente. Então, como eu tenho uma fé muito grande, eu não vou lá na frente ter um problema de saúde. Eu posso me alimentar hoje da forma como eu quiser.
Deus está ali para te proteger, Deus está ali para cuidar de você, mas o que você está fazendo, né? Qual é a sua parte? Quais as ações que a gente toma no nosso dia a dia para cuidar da nossa saúde? Então, você está entregando a sua saúde, você está deixando uma outra pessoa fazer um trabalho, que é a mesma coisa dentro da relação do casamento, por exemplo. Eu escuto muito isso. Eu não consigo comer certo porque o meu marido come errado. Eu não consigo comer certo porque minha esposa come errado. Você está entregando na mão do outro a sua saúde. E não é uma relação de troca, uma relação de amor. Uma relação de amor, você cuidaria do outro, você ajudaria o outro a fazer boas escolhas. E a nutrição, né, dentro de tudo isso, ela não é um bicho de 7 cabeças e ela nem diz que você não pode comer a pizza no final de semana, que você não pode comer um chocolate. É uma base de equilíbrio, de escolhas. Então, eu costumo falar que é o porquê comer e o quando comer, né? Quais as sensações que a gente tem com aquele alimento. Então, por que eu estou comendo isso e quando eu vou comer isso? Tem as refeições sociais, que são as refeições festa de aniversário, casamento, final de ano. Isso faz parte da vida e tem que acontecer. Mas quais as minhas escolhas diárias? Então, vamos numa analogia que eu acho que fica bem fácil para entender, como eu estou rezando, né? Eu estou falando, entrego a ti a minha saúde e tá tudo bem, e hoje eu comi de qualquer jeito e não fiz nada. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Se você não mudar, não tem como nenhuma fé mudar o seu corpo, né? A fé sem obras é morta. Então é exatamente isso. Não adianta a gente ter fé que a gente não vai ficar doente e se entregar a todos os malefícios do mundo, porque é óbvio que a gente vai ficar doente, né? Se a fé sem obras é morta, é basicamente isso. Então, e seguindo com mais uma pergunta já em cima dessa, qual a relação que pode existir entre a fé e a saúde física? Perfeito. Então, assim, quando a gente está falando de fé, a gente está falando de fazer, de rezar, de orar, né, por alguma coisa que a gente não vê, né, mas a gente sente. Então, você não está vendo, mas você está sentindo. Existem mudanças dentro de você através da fé, de sentimentos. E a saúde é a mesma coisa. Você pode pensar que aquilo não vai fazer um efeito, mas quando você se alimenta mal, você sente indisposição, você sente dor de cabeça mais frequente, o cabelo começa a cair, você começa a ter um intestino constipado. Quando você se alimenta bem, você sente essas mudanças acontecerem. Então, eu acho que a relação ela está no sentir. O que eu sou capaz de sentir e de vivenciar, tanto na fé quanto na saúde? Né? Eu consigo sentir essas mudanças? E os pacientes no consultório, né, a gente fala muito a respeito disso, que é, o que você veio buscar aqui? E normalmente o que ele veio buscar é a fé do emagrecimento. Então, eu quero perder 10 quilos em um mês. E não é assim, né? Existe um processo, existe uma mudança. Você engordou 10 quilos numa pandemia, e a gente não vai conseguir mudar isso tão simples assim. Mas você vai sentir o processo de mudança. Então, acho que a relação entre fé e saúde é você aprender a sentir essas modificações, deixando as coisas acontecerem, mas fazendo por onde. Porque não dá para não fazer por onde e as coisas não vão acontecer do nada, né? Então, galera, a gente vai entrar num ponto bem importante agora, que é como preservar o meu ser. E para falar disso, vamos lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 34, que diz assim: Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Jesus, ele nos adverte em relação à gula, em relação à embriaguez, em relação à tristeza do coração que vem das atitudes do nosso corpo, ou seja, a tristeza do coração que tem relação com aquilo que a gente ingere, com aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo. E vamos falar um pouquinho sobre isso nessa parte. Primeiro, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o espírito. Como a gente pode cuidar do nosso espírito? Tá lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, que basicamente diz que o espírito é forte e a carne é fraca. Então, o primeiro ponto para cuidar do nosso espírito é que se não cuidarmos, perdemos o resto. Ou seja,
A carne, ela é suscetível às coisas do mundo. A carne, ela está sujeita a cair em tudo que o mundo oferece. Por isso que é necessário que o cristão ele fortifique o espírito, para que ele não fique totalmente dependente da carne. Porque quando a gente fica totalmente dependente de uma coisa e aquilo nos decepciona, a gente acaba entrando numa escuridão profunda e acaba perdendo o nosso foco na vida. Então é por isso que é muito importante que o cristão esteja com o seu espírito fortalecido. O segundo ponto é aquecer o espírito, que é basicamente os 3 pilares do cristianismo: oração, e jejum e leitura da Bíblia. A gente sabe que para a gente ter uma boa relação com qualquer pessoa, a gente precisa se sacrificar, que é o que a gente faz no jejum. A gente precisa falar com a pessoa, que é a oração, e a gente precisa ouvir a pessoa, que é a leitura da Bíblia. Então, basicamente, para a gente ter uma relação boa com Jesus, a gente precisa se abster de algumas coisas, não necessariamente alimentos, mas qualquer coisa que faça mal para a gente e que a gente mesmo assim goste. A gente precisa falar com ele através da oração e a gente precisa ouvir ele através da Bíblia. O terceiro ponto para cuidar do nosso espírito é a intimidade com Deus. Esses são os 3 pilares que eu apresentei para vocês de um bom relacionamento. Agora, intimidade com uma pessoa é você ter total liberdade com ela para você falar o que você quiser, demonstrar os seus sentimentos e ela poder fazer as mesmas coisas com você. Então é essa relação que a gente tem que ter com Deus. A gente tem que saber os planos de Deus e Ele também saber os nossos planos. A gente tem que ter basicamente uma relação de pai e filho com Deus. Agora, para cuidar da alma, tá lá em Salmos, no capítulo 42, no versículo 11, que basicamente fala que a alma é os nossos sentimentos. Ele explica que o que é a alma é basicamente os nossos sentimentos, a dor, a tristeza, enfim. E o primeiro ponto para cuidar da alma é cuidar dos nossos sentimentos. Se a alma é um sentimento, a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos. Temos que tomar cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, que têm ligação direta com os nossos sentimentos. Qualquer relação com as pessoas de fora é muito importante, porque elas têm um potencial gigantesco, tanto para ferir quanto para curar os seus sentimentos. Então é muito importante que a gente tenha cuidado com o nosso coração, com a nossa alma, com aquilo que a gente sente. O segundo ponto para cuidar da nossa alma é preserve-se, controle-se e recomece, ou seja, mudança de hábitos. Se a gente não muda os nossos hábitos, nossos sentimentos vão continuar sendo os mesmos. Se a gente pegar relatos de pessoas que saíram da depressão, elas saíram porque elas começaram a mudar os seus hábitos, inclusive os hábitos alimentares. Agora, a pergunta que eu vou deixar para a Márcia é: a mudança de hábitos alimentares afeta na área sentimental da pessoa? A depressão, e linkando com o hábito alimentar, a depressão é uma das doenças, né, considerada uma doença, que hoje a gente tem muitas pessoas acometidas, milhões de pessoas acometidas. Na pandemia, né, os remédios que mais estiveram aí em circulação, os que mais foram prescritos e vendidos, estavam ligados aí com o sentimento da depressão. E a depressão, ela está muito ligada com o seu intestino. Então, existem vários estudos que comprovam que o hábito alimentar é capaz de transformar, né, essa pessoa tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Por quê? Porque a gente tem um eixo, uma capacidade do intestino com o cérebro de conexão, que é uma área que a gente chama de eixo intestino-cérebro, que eu brinco, é praticamente um telefone sem fio, né? Eles se comunicam o tempo inteiro, mas que quando há interferências, há uma baixa da capacidade de produção de serotonina que acontece no nosso intestino. Então vamos pensar assim: eu faço uma refeição totalmente vazia nutricionalmente, não tem um legume, não tem uma verdura, porque isso é nutrição de verdade, é o arroz, é o feijão, é o legume, é a verdura, é uma semente, um cereal, uma fruta. Não tem nada disso, não tem a presença dos antioxidantes, dos fitoquímicos, né, que vêm desses tipos de alimento, e eu vou inflamando o meu intestino. A partir do momento que eu tenho o intestino totalmente inflamado, eu perco essa capacidade de conexão, de produção de serotonina. Consequentemente, eu fico mandando mensagens negativas para o meu sistema nervoso central, que perde a capacidade de tomada de decisão. E aí vem a depressão, mas não é a única doença associada a isso, tem várias outras doenças.
Então, o hábito alimentar, o bom hábito alimentar, ele pode transformar qualquer indivíduo. E eu não vejo nada em que uma boa alimentação não possa estar envolvida, não possa modificar a qualidade de vida de uma pessoa. Não tem um objetivo, não tem uma patologia clínica que a gente não possa trabalhar e tratar com alimentação. Lembrando que a alimentação é parte do processo, existe um conjunto de ações, que a gente definiu a saúde como um conjunto de ações, mas a alimentação é um dos processos mais importantes, que é a escolha. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante falar, que todo mundo linka a nutrição com, eu não tenho condição de fazer um cardápio, eu não tenho condição de fazer dieta, porque dieta é muito cara. Dieta não é caro, o caro é você perder a saúde, porque dieta é estilo de vida, e estilo de vida é você comer bem, comer o tradicional, comer o arroz, o feijão, a salada, a verdura, não tem segredo, né? O segredo, ele tá em conseguir mudar a nossa cabeça, mudar as nossas atitudes. E essa relação, essa troca, ela é super importante para manter a saúde física e a saúde emocional. A última parte da nossa vida que a gente precisa tratar, não sendo a menos importante, a última que eu vou falar é o corpo, que é 1 Tessalonicenses, fala exatamente sobre isso, que fala basicamente que devemos manter todas as áreas do nosso corpo saudáveis ou preservadas. Ou seja, a gente tem que manter tudo preservado, inclusive através da alimentação e do hábito de exercícios físicos e afins. E a última pergunta que eu vou fazer para a Márcia hoje é: como manter o nosso corpo saudável ou preservado e quais as influências dos padrões de estética, beleza e saúde na mudança de hábitos alimentares e físicos? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso corpo é único. Então não existe um padrão estético, existe o meu corpo, existem as minhas decisões, existe aquilo que eu tenho que fazer para melhorar a minha saúde. E hoje, uma grande dificuldade que a gente tem é que todo mundo gosta de falar de alimentação, né? Falar de alimentação hoje, dentro das mídias sociais, é algo que traz muito seguidor, é algo que traz muito link, muita curtida. E aí, o grande problema que a gente enfrenta é que falar de alimentação, eu falo que falar de alimentação é saúde, então falar de alimentação ok, mas cuidado com a forma como a gente recebe essa informação. Porque às vezes a gente quer seguir tanto padrão estético fora, que a gente esquece que o nosso corpo, ele é um serzinho único que tem que ser cuidado como tal. Então, exemplo disso, às vezes você está idealizando um corpo que não é seu, né? É um corpo que ele não está dentro do seu biotipo físico. Você precisa primeiro conhecer em qual biotipo físico você está encaixado, para depois você idealizar um padrão, mas um padrão seu. Depois você precisa entender que não existe a dieta que vai te salvar. Existe o seu corpo, os alimentos que a gente gosta de comer e que vão estar inseridos dentro do seu dia a dia. Então eu tenho um paciente, por exemplo, que ele não gosta tanto de verdura, mas ele gosta de fruta e ele gosta de legume e a gente consegue balancear essa alimentação. Então tá tudo bem não gostar de um desses alimentos, desde que você busque o equilíbrio. Tá tudo bem ter o paladar doce, né? Porque tem muita gente que tem esse paladar doce. Tá tudo bem desde que você aprenda a lidar com isso no dia a dia, através de uma boa alimentação de manhã até a noite. Tem um exemplo muito legal que é assim: a gente vai terminar aqui, né, o vídeo, a pessoa vai falar, nossa, que legal, então a partir de hoje eu vou começar a fazer dieta. Aí amanhã tá todo mundo no Google colocando lá assim, dieta para emagrecer, né, a melhor alimentação para alimentar. E aí é onde a gente começa a ter os problemas ao invés da solução, né? Eu não acho que, às vezes, que todo mundo tenha que passar com um nutricionista, por exemplo. Eu acho que as pessoas têm que buscar, né, boas fontes de informação, fontes seguras. Né? Existem várias fontes seguras de informação para não desenvolver transtorno, porque aí você está buscando uma cura, né, para o corpo, para perder um peso, por exemplo, ou para melhorar a alimentação, e a gente tem muito mito alimentar presente dentro dessas informações que estão soltas por aí. E aí, às vezes, para melhorar, a gente acaba piorando alguma coisa. Então, cuidado com a fonte. Se eu posso deixar uma dica,
cuidado com a fonte aonde você vai procurar essa informação, e lembra que o seu corpo ele é único, ele é individualizado, e Deus deu um só para você, do jeitinho que tem que ser. E aí a gente precisa procurar respeitar isso, se respeitar nesse sentido, para não causar problemas maiores. Então a gente tem uma coisa dentro da nutrição, que é os nossos transtornos alimentares, que eu acho que isso eu não vou entrar muito agora, porque é um papo muito extenso, mas ele é desenvolvido através dessa busca do corpo perfeito que eu vi em algum outro lugar. E não é o meu corpo, e não vai ser o meu corpo, porque o meu corpo é o único. Então, cuidado com as fontes e tenta trabalhar no conjunto que dá certo, que vai funcionar melhor.